Meus irmãos, graça e paz, um excelente dia na presença do Senhor, cheio da graça e da misericórdia dele, não é verdade? Que todos possamos aí desfrutar mais desse tempo de devocional. Hoje o nosso capítulo é o capítulo 28, né, de Jeremias, nessa jornada que nós estamos. No capítulo 28 de Jeremias, nós vamos perceber como Deus lida com a mentira. A mentira é algo muito perigoso, porque ela nos leva as pessoas a acreditar naquilo que não é real e dá esperança, expectativa, né, disso. E a mentira faz de Deus um mentiroso. Quando alguém conta uma mentira, principalmente se tratando agora aqui de profecias, da palavra, né, nós fazemos Deus de mentiroso. Falando, não é bem isso o que Deus está falando, o que Deus está agindo. E o capítulo 28 também nos mostra o exemplo de Jeremias, como lidar com o mentiroso. Como lidar com o mentiroso. Porque muitas vezes nós não sabemos se realmente está mentindo ou não. Então, nós vemos aqui que Ananias, ele se torna aqui, né? O texto deixa bem claro que ele é o porta-voz dos falsos profetas. Daqueles que querem trazer uma palavra, um alento diante de uma situação que não existe, diante de uma questão que não é. Então a gente começa a ver Jeremias já havia profetizado, outros profetas, o próprio Jeremias vai dizer nesse texto, que outros profetas vieram e profetizaram guerra, profetizaram destruição, profetizaram cativeiro, e agora vem Ananias e profetiza algo contrário, dizendo, não, olha, daqui 2 anos Deus vai restaurar a nossa sorte, Deus vai trazer os utensílios, Deus vai trazer o nosso rei, Deus vai trazer os que foram levados cativos. Ele coloca então prazo diante de 2 anos e usa até mesmo Jeremias como exemplo. E qual que é a atitude de Jeremias diante disso? Ele simplesmente faz um questionamento. Olha, todos os outros profetas profetizaram diferente. Mas se o Senhor está falando contigo, que assim seja. Amém. Que assim se cumpra, né? Toda essa situação, toda essa questão. E o próprio texto diz também como Deus lida. Deus lida de uma forma, mas Ele é Deus. Nós precisamos lidar com sabedoria. E eu entendo que nesse texto, Jeremias trata com muita sabedoria, né? Porque ele não confronta, ele não fica nervoso, ele simplesmente diz, se Deus está dizendo, então que aconteça. E ele é como dizer, olha, o resultado da sua profecia vai validá-la, o tempo vai validá-la. Então ele não questiona, mas o texto diz que ao sair, Deus vem a Jeremias e diz, olha, volta lá e diz a Ananias que não. Diz que não é, diz que a situação ainda ficará muito pior e que Ananias não vai... É como se Ananias deu um prazo de 2 anos para que realmente as coisas voltassem, para que os utensílios, para que os cativos, para que o rei voltasse. Ele deu 2 anos e Deus falou, dentro de 1 ano você vai morrer. Naquilo que ele havia colocado 2, Deus dá metade e diz que no 7º mês daquele ano ele morre. Porque é assim que Deus lida, né? Precisamos entender que Deus não negocia com pecado, Deus não negocia com mentiroso. Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. E o que Deus está fazendo com esse povo é dando oportunidade para arrependimento, para que a sentença de Deus, a sentença de morte, não venha sobre aquele povo, não venha sobre o seu povo. Da mesma forma, Deus lida com as nossas vidas, permitindo, nos dando chance, né, usando da sua longanimidade, da sua misericórdia, nos dando chances e mais chances, e nos mostrando para que possamos nos arrepender dos nossos pecados, para que possamos também realmente viver um tempo, viver realmente a forma que Deus quer, aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Então que nós possamos pensar com muito cuidado, pensar com muita calma em tudo aquilo a qual Deus tem feito, em tudo aquilo a qual o Senhor tem lidado com as nossas vidas, para que possamos entender o querer e a vontade. Então, Deus, sabemos que o salário do pecado é a morte. Então o pecado do povo estava levando eles à consequência, mas o próprio texto continua dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então percebe que no mesmo ponto que Deus
tem uma sentença, mas Deus é misericordioso para que o seu povo se arrependa. Agora, em vez de se arrepender, o povo usa de mentira, o povo usa de desculpa, o povo usa, sabe o que é, porque eu estou passando. Não, pecado é pecado. E o que precisa ser feito com ele, Deus não quer que nós nos desculpemos pelos nossos pecados. Sabe, Deus, olha, desculpa aí, olha, foi mal aí. Não. Sabe o que é? Eu estava muito nervoso, estava frio, estava quente. Não, Deus não quer isso. Deus quer simplesmente que nós reconhecemos o nosso pecado e confessemos. Fala, Senhor, me perdoa porque eu cometi isso. E isso não agradou o teu coração. E é assim que Deus queria que o seu povo agisse. Por muito tempo o povo não agiu. E é assim que Deus quer que nós agimos. E como temos agido? Qual tem sido a nossa forma? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.